Olá, queridos. Esse aqui é mais um bate-papo. Vamos conversar um pouquinho e trocar uma ideia sobre o que é a dependência química, né? O que é a pessoa sonhar usando droga? Qual o significado disso? O que está acontecendo quando você sonha usando droga? Por quê? É comum um dependente químico, né? Tá lutando para parar de usar droga. E ele tem muitos sonhos, noite após noite, sonhar usando droga. Então aqui eu vou explicar para vocês o que é isso, que processo é que está acontecendo nessa situação, né? Bom, para ficar bem claro para vocês, eu já fui um dependente químico, já fiz uso de drogas, e isso aconteceu em um período da minha vida em que eu não tinha noção do que eu estava fazendo, né? Entrei no uso de drogas sem saber o que era, me deram e eu não sabia o que era, enfim. Hoje eu sou totalmente consciente, eu sei o que é a droga, eu sei o que ela faz, eu sei o mal que ela faz, eu sei por que ela existe e eu conheço todo esse processo. Por conta disso, hoje eu me dedico a levar o esclarecimento a outras pessoas que precisam de ajuda. Porque a dependência química ela não afeta apenas a pessoa que usa, ela afeta a família, ela afeta todos que estão ligados a essa pessoa. E eu vou explicar, não só nesse vídeo, mas em vários outros, tudo que eu sei, tudo que eu conheço sobre a dependência química. E me disponibilizo a buscar ajudar outras pessoas. Bom, então vamos lá. O que é quando você sonha usando droga? Esse áudio, essa conversa, esse bate-papo, ele é mais voltado para o dependente químico e para as famílias, né, que sabem o que o dependente químico passa. Mas ele é mais voltado para quem tem esse problema. Ou para você que não tem e está sonhando usando droga, já fica esperto. De repente, no teu caminho aí, pode estar essa armadilha. Porque eu, lembrando de antes de eu ter essa condição de dependente químico, eu lembro que eu cheguei a sonhar várias noites usando drogas. E isso despertou também a minha curiosidade pelo uso de drogas. Enfim, então fica a dica, né? Se você não é um dependente químico e está sonhando, redobre a atenção, porque pode ser que estejam tentando te laçar para esse caminho. Bom, então assim, como é que funciona esse processo de sonhar usando droga? Eu vou precisar explicar algumas coisas a mais sobre como funciona o mundo espiritual, tá? Então, nós, em corpo físico, nós estamos na terceira dimensão, que é essa dimensão física aqui, da fisicalidade. Um espírito, ele é da quarta dimensão, e a quarta dimensão, ela é uma dimensão acima da terceira dimensão, e ela é o mundo espiritual. Quando você abandona esse corpo físico, você vai para a quarta dimensão. Então você sobe uma dimensão. Então, e dentro da dimensão da quarta dimensão, existem a quarta dimensão baixa, que é a quarta dimensão de baixa vibração, que ela fica ali na barreira da terceira dimensão, tá? Então, assim, quando a pessoa usa droga, automaticamente a vibração dela é elevada até as barreiras dessa quarta dimensão. Então, a vibração dela sobe, ela vai até a barreira do mundo espiritual. Vou colocar assim para ficar melhor o entendimento. Então, quando um dependente químico usa drogas, os vultos e as vozes que ele ouve não são paranoia, não é da cabeça dele. Aquilo ali, de fato, ele está ouvindo e está vendo. Por isso que acontece muito a mania de perseguição. Isso acontece porque a pessoa ela está tendo acesso ao mundo espiritual.
Ela está ali na fronteira do mundo espiritual e ela acaba acessando e vendo e sentindo ali os espíritos que estão no mundo espiritual. Então os vultos que ela vê são verdadeiros, só que da quarta dimensão baixa no caso, né? Que é onde fica tudo que não presta, tudo que é espírito obsessor e entidades negativas, elas ficam tudo ali, naquela zona. Então, quando você faz uso de drogas, o processo que acontece é esse. Enfim, quando você sai do uso de drogas por algum motivo, ou você foi internado numa clínica e passou aquele período ali na clínica e limpou, recobrou a consciência, então não tem como eles fazerem uso de você, né? E então eles acabam que te abandonam. Esses espíritos obsessores, eles te abandonam. Porque a terceira e a quarta dimensão, só para você entender melhor, a terceira e a quarta dimensão, elas se misturam, elas estão em mundos paralelos, digamos assim. Então, a quarta dimensão, querendo ou não, o mundo espiritual, ele é aqui. Os seres do mundo espiritual, eles têm acesso a nós. Por quê? Porque nós estamos numa dimensão abaixo da deles. Então, tanto o mundo espiritual quanto o físico, a quarta dimensão baixa, ela é aqui. Então, eles têm acesso a gente. Enfim, como não existe droga no mundo espiritual, um espírito viciado, um espírito dependente químico, ele precisa usar droga através de um ser encarnado, através de um dependente químico. Então, aí é onde entra todo esse processo. Para ele usar a droga no mundo espiritual, ele precisa vampirizar através de um dependente químico. Então, ele usa a droga através de você, né? Dentro da condição de dependência química. Por isso que é muito difícil sair da dependência química. É muito complicado, porque é um processo espiritual e ninguém sabe explicar o que acontece. Quer dizer, não sabia, né? Agora eu estou aqui para ensinar e para explicar o que acontece. E quando você tem a visão do que acontece do ponto de vista espiritual, tudo muda. Tudo muda, você sabe o que está acontecendo, então fica mais fácil para você se defender. E eu vou explicar como é que isso tudo funciona direitinho. Então, bom, vamos lá. Quando o dependente químico sente a fissura pelo uso da droga, na verdade, são vários espíritos obsessores imputando o desejo do uso naquela pessoa. Eles fazem isso para fazer com que você volte ao uso e para que eles voltem a usar através de você. Bom, pois vamos lá. Tem mais coisas e coisas mais graves. No mundo espiritual, é igual ao mundo aqui da terceira dimensão. Existem organizações, existem gangues, existem grupos e eles se organizam. E existem os espíritos que se julgam donos de espaços, donos de zonas, né, como eles chamam, e existem os espíritos que se julgam donos de pessoas. Então, quando o dependente químico entra na dependência química, aquele espírito obsessor que fez ele entrar na dependência química, ele se torna dono. Ele se torna dono daquele dependente químico. Veja só. Então, os espíritos obsessores só podem usar drogas através daquele dependente químico encarnado se o dono daquele dependente químico no mundo espiritual permitir. E então vira um comércio isso. E aquele dono, ele negocia. Ou seja, só os espíritos, digamos assim, que têm autorização que vão usar drogas através daquele dependente químico, né? E dentro disso tudo tem toda aquela variação que nós já conhecemos de comércio. Quanto mais bicho solto, digamos assim, a pessoa for, melhor. Aquele que eles chamam isso no mundo espiritual
Eles chamam os dependentes químicos de cavalos. Veja só, cavalos. Então, um dependente químico, ele é chamado de cavalo. Um dependente químico encarnado, ele é chamado de cavalo porque ele carrega o vício de todos os outros espíritos. Então, eles chamam de cavalo. Então, quanto mais aquele cavalo for porra louca, como costumam dizer, né? Quanto mais drogas ele usa e quanto mais atrocidades ele provoca para usar a droga, melhor ele é no mundo espiritual. Então esse ele é o que é muito desejado pelos espíritos obsessores, porque eles usam a droga e toda a sensação que o dependente químico carrega, a de medo, a sensação de insegurança, a sensação de raiva, de mágoa, de tudo quanto é a energia de sofrimento, eles vampirizam junto com o uso de drogas. Então, para você ver a gravidade disso tudo. Bom, então são considerados cavalos no mundo espiritual e tem um dono. E esse que se julga ser o dono do dependente químico, ele negocia, ele usa como mercadoria no mundo espiritual, em troca de favores e de recursos, que no mundo espiritual eles usam energias. Enfim, quando você entra para um centro de tratamento e inicia um tratamento de recuperação, você deixa de usar droga, automaticamente, aos poucos, eles vão se afastando de você. Eles vão te largando. Porque não faz sentido eles ficarem ali com você, só é perca de tempo. Eles vão procurar outros que estão no uso para eles continuarem usando. Lembrando mais uma vez, porque no mundo espiritual não há drogas. No mundo espiritual não existe drogas. A única forma de um espírito viciado usar drogas é através de um encarnado. Gleidson, então como é que um espírito se torna viciado? Muito simples. Por exemplo, eu vou colocar aqui uma situação. Um dependente químico encarnado decide tirar sua própria vida. Vai e tira sua vida. Vou tirar minha vida porque já cansei de dar sofrimento à minha família e não quero mais fazer minha mãezinha sofrer, minha família sofrer. Então vou tirar minha própria vida. E ele, digamos assim, sem ter consciência do que está fazendo, decide tirar a vida. Só que ele descobre da pior forma que após a morte, a vida continua. Então, de repente, ele se vê no mundo espiritual, né? Ainda com vida, só que no mundo espiritual, na quarta dimensão, e à mercê de todos aqueles espíritos obsessores ali ao redor dele, que vampirizavam ele, são os espíritos que agora vão escravizar ele, né? E agora, o mais agravante, para ele usar drogas, ele vai precisar vampirizar como ele era vampirizado. Entendeu? Então, ele vai para o mundo espiritual e ainda viciado. Tirou a vida, não resolveu o problema da dependência química dele. Apenas agravou a coisa. Ele vai para o mundo espiritual ainda viciado. E agora ele precisa vampirizar um dependente químico encarnado para poder fazer uso da droga dele. Então é assim que se dá esse processo. Não necessariamente ele precisa ter tirado a vida dele. Se ele foi assassinado ou se sofreu um acidente, qualquer condição que leve ele para o mundo espiritual, ainda dependente químico, ele ainda nessa energia da dependência da droga, isso acontece com ele, tá? Então, veja só como é arriscado, né? E quantos dependentes químicos não devem ter, quantos espíritos dependentes químicos não devem ter no mundo espiritual? Bom, então, por conta disso, acontece tudo isso. Agora vamos voltar à nossa situação lá. O dependente químico encarnado entra para um centro de tratamento e se afasta. Ou digamos que ele
decida parar de usar e está naquela luta para parar de usar, né? E os espíritos ficam visitando ele, tentando imputar nele o desejo do uso para que ele volte para o uso. No começo, logo que ele vai para o centro de tratamento, isso acontece também. Nos primeiros dias, nas primeiras noites, é comum o dependente químico sonhar usando droga. E assim, é uma perturbação. Leva em torno de 1 semana para eles deixarem de perturbar. Os espíritos obsessores, dependentes viciados, né, digamos assim, os dependentes químicos, eles ainda passam 1 semana ali perturbando. E tanto que dentro dos centros de tratamento, esse é o período crítico. É onde corre o risco da pessoa fugir do tratamento. Porque essa vontade de uso ela é imputada com uma força tão grande, que é capaz do cara pular um muro para ir correr e usar a droga. Mas ele acha que é a droga que está fazendo falta para ele, mas não é. Na verdade, são essas armadilhas espirituais, né? Porque esses espíritos eles usam de vários mecanismos para imputar esse desejo. E que são energias que eles usam, né? Eles fazem uso de várias ferramentas, de vários mecanismos para imputar o desejo na pessoa. E no mundo físico isso é conhecido como fissura. Mas no mundo espiritual, a pessoa não tem noção, não sabe que está sendo usado ali mecanismos espirituais contra ela, né? Então, hoje você tem consciência disso. Então, você que está buscando se recuperar, que está buscando se manter limpo, redobre sua atenção. Começou a sentir cheiro da droga, começou a sentir a sensação como se tivesse drogado, e você já está um tempo sem usar, saiba que isso são ferramentas espirituais, são mecanismos que estão sendo usados naquele momento por espíritos obsessores para tentarem te laçar de volta para o uso de drogas. Tá. E como é que esse processo acontece no sonho? Esse processo acontece assim. No nosso planeta, a lei maior, a lei que prevalece, é a lei do livre-arbítrio. Então, se você decide não usar, você não vai usar. Essa é a lei do livre-arbítrio. O que eles podem fazer é te imputar, te manipular, fazer com que você sinta o desejo de usar. E você, fazendo uso do seu livre-arbítrio, você vai e decide voltar para o uso. E é assim que isso funciona. Então, aquele espírito obsessor que se julga dono de você no mundo espiritual, mesmo ele vendo que você está recuperado e que você não faz uso de droga já há muito tempo, mas de vez em quando ele vai vir te visitar. Ele tenta recuperar o investimento dele, o negócio dele. Então ele vem te visitar e muitas das vezes ele traz vários espíritos obsessores que têm a habilidade de usar esses mecanismos, né, que são mecanismos muito fortes, de usar esses mecanismos para tentar te trazer de volta para o uso. Então, quando vem a armadilha, quando vem a fissura, ela vem muito forte. E você tem que estar preparado para isso. Bom, eu vou usar um exemplo aqui para vocês de uma das armadilhas que foi usado contra mim, que eu achei assim, nossa, foi algo assim muito forte. Eu estava na cozinha de casa, estava fazendo janta, né? Estava cozinhando. E, de repente, do nada, eu senti uma tontura muito forte. Uma tontura muito forte. E, ao mesmo tempo, eu senti o cheiro da droga e eu senti o sabor dela na minha boca. Então, vejam só. Eu senti o cheiro, senti o sabor e senti tontura, como se eu tivesse drogado. Nossa, foi incrível. Eu não sei de onde que tiraram aquilo. Não sei quantos e o que fizeram. Mas eu sei que uma armadilha dessa é muito difícil a pessoa não cair. A pessoa tem que estar de fato muito ancorado. Tem que estar de fato... tem que ser conhecedor daquilo. Na mesma hora que isso aconteceu,
eu já sabia, né? Demorou um pouquinho para eu assimilar o que estava acontecendo. Mas quando eu assimilei e passou a tontura, eu brinquei. Eu sorri e disse, podem ir embora daqui. Que eu sei o que vocês estão fazendo e eu não caio mais nessa. Vocês só estão perdendo tempo. Podem ir embora. E na mesma hora, eu senti que eles foram embora. Porque para eles, quando a gente sabe o que acontece, a armadilha perde o efeito, né? Ela perde o efeito. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Eles usam essas armadilhas, elas são eficazes pelo fato da gente não saber o que está acontecendo. E o desconhecido para a gente nos faz vulneráveis, né? Então, como eu tenho conhecimento de tudo isso, eu já sabia o que estava acontecendo. Mas e aí? Você? Se acontece uma situação dessa com você hoje, será se você resistiria? Ou o que você faria para resistir a uma situação dessa, né? Então a gente tem que começar a se preparar para essas coisas. Porque se ainda não aconteceu, vão acontecer em algum momento. Bom, a questão do sonho. O livre-arbítrio, ele é a lei maior que existe no nosso planeta. E eles tentam nos pegar, fazer com que a gente queira fazer coisas que nos prejudiquem, por conta do livre-arbítrio. E aí, então, quando você está muito ancorado, e no mundo físico você já optou por não fazer mais uso, eles vão tentar fazer com que você recaia no mundo espiritual. Eles vão vir tentar te aprisionar na inconsciência, né? Vão tentar pegar você pelo lado inconsciente, digamos assim. Então é normal, enquanto, para você que não conhece o processo do sono, enquanto o teu corpo descansa, o teu espírito ele se desprende do teu corpo e ele vai viver experiências no mundo espiritual. E você vai para áreas de acordo com o que você está vibrando. Então, se você está chateado, está magoado, está com raiva, está com mágoa de alguma coisa, é normal o teu espírito ir para uma zona ressonante ali com a tua vibração. Por isso que é importante, antes da gente dormir, a gente fazer uma oração, fazer uma meditação, trazer pensamentos positivos para que eleve nossa vibração e assim você não vá para zonas densas. Mas existem armadilhas. Quando você não está protegido espiritualmente, ou seja, com a tua vibração elevada, e você está ali no mesmo raio de vibração desses espíritos obsessores, eles te pegam ali, naquele momento em que você está desprendendo, e eles te levam para essas zonas densas, onde você vai assistir as pessoas usando drogas, onde você vai usar drogas ou vai ter a sensação de estar buscando a droga. Então, todas as vezes que você sonhar com isso, saiba, é uma armadilha espiritual. Você está sendo atacado. Redobre sua atenção. Redobre a atenção. Eleve sua vibração. Porque isso é uma armadilha espiritual. Então, você tem que tomar muito cuidado. Sonhou usando drogas? Cuidado, sou dependente químico e estou me recuperando e estou sonhando usando droga. Cuidado, é armadilha espiritual. Você está sendo atacado. Tem que aumentar a vibração, tem que cuidar para não recair. Agora, não sou um dependente químico e estou sonhando usando drogas. Cuidado, estão lhe atacando também para lhe levarem para o uso de drogas. Cuidado. Antes de eu me tornar um dependente químico, eu sonhei várias noites usando drogas. E eu não sabia que eu já estava sendo atacado. Então, muito cuidado. Podem estar tentando lhe arrastar para o mundo das drogas. Atenção. Ok? Bom, queridos, é isso. Gratidão imensa por poder contribuir de alguma forma. Se você gostou dessas dicas, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, assina o nosso canal, que sempre vou estar trazendo conteúdo novo para vocês, trazendo explicações e bate-papos como esse, para tentar explicar mais sobre a dependência química, porque a gente só consegue enxergar o lado físico da dependência química,
Mas o lado espiritual ninguém consegue explicar, né? E eu agora estou aqui para tentar lhe ajudar a entender tudo isso que acontece. E assim a gente buscar se fortalecer cada vez mais, para que a gente busque vencer essa condição, né? Costumam dizer em clínicas, em outros lugares, que a dependência química não tem cura. Eu costumo dizer que tem sim, que só depende de você. É uma questão de livre-arbítrio. Então não existe eu sou dependente químico. Existe eu estou dependente químico. E se você não está no uso de drogas, você não é um dependente químico. Você tem que cuidar para que não volte, né? E buscar se fortalecer espiritualmente cada vez mais para não ficar à mercê de espíritos obsessores, porque eles sempre vão ficar lhe visitando. Por isso que é comum o dependente químico voltar ao uso. Passa 3, 6 meses, e aí ele acaba voltando. E uma coisa curiosa é que a maioria das recaídas, elas acontecem naquela combinação de 3, 3, 3, né? Então, é comum o dependente químico voltar ao uso com 3 dias, que ele passa sem, com 3 semanas também, ou com 3 meses, ou com 6 meses, né? Então, de 3 em 3. É incrível, eu não sei explicar por que isso acontece, mas é comum. Então, assim, se você está buscando se libertar desse mal, fica atento a isso. Usou, depois de 3 dias, vem uma vontade louca do uso. É incrível isso. E mesmo que você consiga vencer esses 3 dias, com 3 semanas, acontece a mesma coisa. Quando você passa 3 meses, vem outra crise de fissura fortíssima. Com mais 3 meses, quando você completa 6, vem mais uma crise de fissura muito forte. Com mais 3 meses, ou seja, com 9 meses, vem outra. E isso só acaba depois de 1 ano. Então, para quem está buscando se recuperar e ficar limpo, qual é a meta inicial? 3 dias. Qual é a segunda meta? 3 semanas. Qual é a terceira meta? 3 meses. Qual é a quarta meta? 6 meses. Qual é a quinta meta? 9 meses. 1 ano. E é assim. E assim você vai conseguir se manter limpo. Então é isso, querido. Obrigado por tudo. Não esqueçam, dê o like no nosso vídeo para que ele possa ganhar relevância e assim a gente poder ajudar mais pessoas, levar o conhecimento a mais pessoas. Compartilhe em suas redes sociais. Leve essa mensagem a quem passa por esse problema e vamos tentar nos ajudarmos. Você pode buscar mais informações no nosso canal. Gratidão. Namastê. Namastê. Obrigado a todos que acompanham o canal. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E aos que estão chegando agora, eu peço que se inscrevam e ativem as notificações para continuarem recebendo nossas mensagens. Gratidão, SOS Vida Nova.